Olá pessoas, meu nome é Diego J, também conhecido como Grid Ambicioso e Mamão de Avaritia, e esse é mais um Grid Vlog. Antes de começar o vídeo em si, eu gostaria de agradecer a alguns amigos meus que ajudaram a divulgar os meus vídeos em suas páginas no Facebook. Então, obrigado ao Saga de Gêmeos, da página CDZ Omega Brasil, ao Money Golds, da página Money Troll, e ao Kujo Kazuya, da página Japanholics Hyperdimension. Eu tenho um bom número de visualizações por vídeo, para quem está começando agora, eu acho, e eu devo parte disso a vocês. Muito obrigado. Bom, lembra no final do vídeo passado quando eu falei que eu não estava recebendo sugestões de assuntos para os vídeos? Pois é, não é bem assim. Acontece que eu divulgo meus vídeos no grupo da página CDZ Omega Brasil, e duas das páginas do Facebook que eu mencionei agora atrás também são páginas de Cavaleiros do Zodíaco. E como se não bastasse, eu costumo citar Saint Seiya com uma certa frequência nos meus vídeos. Então boa parte das pessoas que veem meus vídeos fazem parte do fandom de Saint Seiya. E com isso eu recebo muito pedido para fazer vídeos sobre Saint Seiya. E apesar de eu realmente saber muito sobre essa franquia, uma das minhas preferidas e tal, eu não quero acabar transformando meu canal num vlog sobre Cavaleiros do Zodíaco. Então esporadicamente eu vou atender esses pedidos e vou fazer vídeos sobre CDZ, mas não vai ser muito frequente não. E esse é um desses vídeos, então se você não é um fã dos Cavaleiros do Zodíaco, você vai boiar completamente nesse vídeo. Fecha ele e vai arrumar o que fazer. Se você é fã, continue assistindo. Talvez você aprenda alguma coisa, talvez você veja alguma coisa que você já sabe, eu não sei. Vamos ver. Saint Seiya é uma franquia fascinante. Além do mangá original, nós temos uma adaptação em anime, 3 ovas, 2 filmes, 4 mangás spin-off, sendo que 2 deles têm animes, 2 livros e ainda tá vindo mais um filme em CG aí. E isso fora as enciclopédias, revistas, encarte de DVD e várias outras publicações oficiais que existem. E uma consequência disso é que esse universo tem muita informação sobre ele. E existem várias informações que são mal divulgadas. E como se a falta de divulgação não fosse problema suficiente, a gente ainda tem muita informação errada sendo espalhada por aí. E quando elas se espalham por wikis e blogs afora, fica difícil você convencer as pessoas que acreditaram nessas coisas de que elas estão erradas. Eu espero conseguir fazer isso nesse vídeo. Bom, todos nós sabemos, eu espero que todos nós saibamos, né? Que o mangá de Saint Seiya é muito diferente do anime. O anime é uma adaptação expandida da obra original, então ele tem muitas adições à trama do mangá. São os fillers. E os fillers não introduzem apenas histórias novas no anime, eles também trazem personagens novos. E esses personagens introduzidos no anime que não existem no mangá, bom, vamos dizer que tem uma certa treta envolvendo eles. É sabido que oficialmente existem 88 cavaleiros com 88 armaduras baseadas nas 88 constelações do céu, sendo 12 armaduras de ouro, 24 armaduras de prata, 48 armaduras de bronze, somando 84 armaduras, e mais 4 armaduras especiais que não tem classificação. O episódio G ignora as 4 armaduras especiais e diz que existem 52 armaduras de bronze. Mas bem, nós sabemos, graças aos 2 livros da Gigantomáquia, que essa contagem, apesar de ser oficial, não é verídica. Primeiro porque não existem só as 88 constelações que são reconhecidas hoje pela União Astronômica Internacional. Já tiveram várias outras ideias de constelações que ou não fizeram sucesso, ou foram rejeitadas, ou foram desmembradas em constelações menores, ou foram incorporadas em constelações maiores, etc. E nós sabemos que existem armaduras para essas constelações distintas. Um exemplo na série clássica é o Dante de Cérbero. A constelação de Cérbero não existe mais hoje em dia, ela não está entre as 88 atuais, mas mesmo assim a armadura de prata do cavaleiro ainda existe. E mesmo a estirpe de ouro, que a gente achava que nunca iria mudar, foi alterada no Next Dimension com a inclusão do 13º cavaleiro de ouro, o Fiuco. Então aqueles números 12, 24, 48 e 4 ou 52 caem por terra. Nem mesmo o Grande Mestre, nem mesmo o Santuário sabem exatamente quantas armaduras de cavaleiro existem. Eles adotam o número 88 só a título de registro mesmo. Acontece que, como eu falei, no anime foram incluídos novos personagens. E muitos desses personagens, quase todos na verdade, não revelaram as constelações protetoras deles. Os fãs acabaram por analisar esses personagens e deram constelações a eles, mas a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. A palavra do fã não é lei. Personagens como Dócrates, Geist, o Cavaleiro de Cristal e o Cavaleiro do Calor Sufocante fazem parte de uma nova classe filler de guerreiros, chamada em japonês de Sonotanosent, que em português significaria algo como outros cavaleiros ou cavaleiros diferentes. E qual é o conceito desses cavaleiros diferentes? Os cavaleiros diferentes são guerreiros cujas armaduras não representam constelações do firmamento. Segundo o quadro correlativo de personagens de Saint Seiya, as armaduras deles são menos resistentes do que as armaduras dos cavaleiros que são protegidas por constelações, mas elas têm habilidades especiais que aquelas armaduras oficiais não têm. Infelizmente a gente não chegou a ver nenhuma dessas habilidades especiais que essas armaduras têm. Eu quero deixar uma coisa bem clara agora. Isso é uma classificação oficial da Toei Animation. Os cavaleiros diferentes não são um headcanon de alguém, uma teoria de fã. Você tá achando estranho o fato de existirem cavaleiros que não têm constelações? Ótimo, eu também achei de início, mas pensando bem, é uma ideia até que interessante.
Afinal, por que eu vou limitar o meu exército ao número de constelações no céu se eu posso criar novas armaduras, ainda que elas não gozem da proteção das estrelas? E bom, eu sei que vários de vocês não vão engolir isso calados, então eu vou comentar personagem por personagem aqui, que é pra me fazer ser entendido. Gigas, personagem que aparece pela primeira vez no episódio 16 do anime. Ele não é um cavaleiro, mas ele é um oficial de ordens-chefe do santuário. Ele não manda nos cavaleiros de bronze, prata nem ouro, mas é ele que coordena os cavaleiros diferentes. No santuário ele só tá abaixo do patriarca, só responde a ele e a ninguém mais. Piton, que também aparece no episódio 16 pela primeira vez junto com Gigas, também não é um cavaleiro. Ele está um posto abaixo de Gigas, ele é oficial de ordens do santuário. Ele também tem autoridade sobre os cavaleiros diferentes e ele pega o posto de Gigas a partir do episódio 22, quando ele desaparece. Dócrates, o vilão dos episódios 15, 16 e 17, é o primeiro cavaleiro diferente que aparece no anime. Dócrates faz parte de uma divisão dos cavaleiros diferentes chamados de Cavaleiros da Guarda Pessoal, ou seja, ele é um guarda-costas do patriarca. Não, ele não é o cavaleiro de bronze de Hydra macho. A armadura dele, que parece ter 9 cabeças, realmente lembra a gente da Hydra de Lerna. E como a armadura de Hydra já existe e ela é usada pelo Ichi, inventaram que ele é o cavaleiro de Hydra macho. O objeto da armadura de Dócrates, que dizem ser de Hydra macho, que é visto com frequência na internet, é um fanart feito pela desenhista Cerberus Hack. Não é oficial. Geist, chamada de Gist na dublagem brasileira, a vilã dos episódios 18 e 19. Eu já a vi sendo chamada de Geist de vampiro em alguns lugares e em outros lugares de Geist de serpente. Bom, vampiro não é uma constelação, nem atual nem extinta. Então se ela fosse mesmo Geist de vampiro, ela seria uma Amazona sem constelação por definição. Serpente é uma constelação, mas não é atribuída a Geist. O objeto de serpente que circula pela internet também é um fanart feito pelo Cerberus Hack. A propósito, os 3 patetas que seguem a Geist, apesar de se intitularem Cavaleiros Fantasmas, não são cavaleiros de verdade. Eles não têm armaduras de verdade, vestem aquelas roupas de borracha esquisitas. E como a prova de você ser um cavaleiro é você ter uma armadura, seja com uma constelação ou não, esses caras não podem ser chamados de cavaleiros. Mas o mais interessante de tudo é que se você procurar pela internet, você acha desenhos dos objetos das armaduras desses caras, como esses feitos pelo Gemini Saga. E alguns ainda atribuem constelações a essas criaturas. O Serpente Marinha seria da constelação de Serpentário, o Golfinho seria da constelação de Golfinho, lógico. E o Medusa seria da constelação de Cabeça de Medusa, o que não faz o menor sentido, porque a constelação da Cabeça de Medusa não é uma água viva, é a cabeça da Medusa mitológica. O Cavaleiro do Calor Sufocante, inimigo do episódio 22, chamado de Cavaleiro do Fogo na dublagem brasileira. Assim como Dócrates, ele também é um santo da guarda do patriarca. E não, ele não é o Cavaleiro de Bronze de Fornalha. Eu já vi gente por aí chamando ele de Ennetsu de Fornalha. Não, Ennetsu é o nome da armadura dele. Em japonês ele é o Ennetsu Saint, que se traduz para Cavaleiro do Calor Sufocante. O nome verdadeiro dele não foi revelado. E esse objeto, que supostamente representaria a constelação de Fornalha, é um fanart do desenhista Armand Virgo. Nós também temos, dentro dos cavaleiros diferentes, a classe dos cavaleiros retirados, que são cavaleiros que se aposentaram de suas funções no santuário, se isolaram em algum lugar diferente e dedicam a sua vida a treinar novos cavaleiros. Dentre os cavaleiros retirados está Guilty, o mestre da Ilha da Rainha da Morte, que... Ei, para aí, Grid. Esse cara aí não é filler, não. Esse cara aí existe no mangá, ele é o mestre do Ikki, você tá doido? Não, eu não tô doido. O que nós sabemos do Guilty no mangá e nas mídias relacionadas ao mangá é que ele era um cavaleiro muito forte, mas de conduta reprovada pelo santuário. Então ele foi mandado para a Ilha da Rainha da Morte e colocaram aquela máscara nele e ele tinha que ficar cuidando do selo dos Cavaleiros Negros. A gente sabe que ele é um cavaleiro, mas a armadura dele não foi revelada. Ele é chamado de Cavaleiro do Diabo. Eu nem me lembro se esse nome Cavaleiro do Diabo é oficial ou se é invenção de fã. Se alguém lembrar, por favor, coloca nos comentários aqui que eu quero saber. Mas em todo caso, a gente não sabe qual é a armadura dele. Os fãs teorizam que ele seja o Cavaleiro de Índio. A gente não sabe. Nós só sabemos que a Toei, na Jump Gold Selection 2, resolveu colocá-lo como um cavaleiro diferente na seção dos Cavaleiros Aposentados, porque a função dele é basicamente a mesma do próximo personagem, que também está nessa categoria. O Cavaleiro de Cristal, que aparece pela primeira vez no episódio 17 e é o inimigo dos episódios 20 e 21. Não, ele não é o Cavaleiro de Prata de Coroa Boreal. Eu já vi representações dele por aí sendo chamado de Cristal de Coroa Boreal. Cristal não é o nome dele, é o nome da armadura. É o mesmo caso do Cavaleiro do Calor Sufocante. O nome dele não foi revelado. A armadura de Coroa Boreal que as pessoas costumam associar a ele é um fanart também. Eu não consegui descobrir quem desenhou essa armadura, mas é fácil deduzir que é um fanart por um motivo bem simples. O Cavaleiro de Cristal é o único dos Cavaleiros Diferentes que teve o objeto da armadura dele revelado oficialmente, porque foi lançado um plot meet dele, um boneco oficial pela Bandai.
E nós podemos ver que a armadura dele parece com, adivinha? Um cristal de gelo e não uma coroa. E convenhamos, né? Isso aqui também não parece muito uma coroa. Agora vem os cavaleiros diferentes que não têm uma função específica dentro do santuário. Sparta, que aparece nos episódios 26, 27 e 28. Não, ele não é o cavaleiro de prata de bússola. A armadura do Sparta, que seria associada à constelação de bússola que nós vemos pela internet, é um fanart do Armand Virgo. E aliás, as pessoas inventaram que ele é o cavaleiro de bússola porque ele teria poderes magnéticos. Só que não são poderes magnéticos. Ele estava usando o poder dele no Shiryu e o Shiryu não é de aço. E ele não estava controlando a armadura do dragão, ele estava controlando o Shiryu mesmo. O poder de Sparta do japonês se traduz por fé ou força de vontade. É um tipo de telecinese, não é um poder magnético. Leda, companheiro de treino de Shun de Andrômeda, que o enfrenta nos episódios 40 e 41. E seu parceiro, Spica, que eu acho muito parecido com o Android 17 do Dragon Ball, mas não importa. O objeto da armadura do Spica, que parece bastante com o de Andrômeda e teoricamente seria representante da constelação de Cassiopeia, é um fanart do Marco Albiero. E vale comentar rapidamente uma curiosidade. A armadura do Spica é azul porque a estrela alfa da constelação de Virgem, que se chama Spica, também é azul. E uma coisa engraçada sobre o Leda é que as pessoas que não acreditam ou não sabem que eles não têm constelação oficialmente, não conseguem concordar entre si sobre qual é a constelação dele. Eu já vi representações que o chamam de Leda de Kaitos, sem nenhum objeto. Eu acredito que Kaitos aqui seja Cetus, o monstro marinho que devorou Andrômeda e que hoje em dia é a constelação da baleia. Mas nós sabemos que não pode ser porque existe o Cavaleiro de Baleia no anime. Outras vezes eu já vi um objeto atribuído a ele que seria supostamente da constelação de Peixe Austral. Esse objeto é uma fanart do Cerberus Hack. E eu também já vi um fanart do Armand Virgo que supostamente faria de Leda o cavaleiro da constelação de Boieiro. Quer dizer, essas teorias nem concordam entre si, não tem nenhum fundamento. E agora vamos para os casos mais difíceis de comentar, mas antes uma pequena curiosidade. Albiore, o mestre do Shun, que é chamado de Albion na dublagem brasileira, também é um cavaleiro filler do anime. E durante o anime não nos é dada a constelação dele. Podemos supor que no momento em que ele foi criado, ele também tinha sido criado como um cavaleiro diferente. No mangá, o mestre do Shun é Dédalo, ou Daedalus, que é o cavaleiro de prata da constelação de Cephel. No anime, eles dizem que Albiore é um cavaleiro de prata, mas não dizem a constelação dele. Só nos livretos do anime japonês do DVD Dragon Box é que é afirmado que a constelação de Albiore também é a de Cephel. E agora vamos para os casos complicados. Aracne de Tarântula, vilão do episódio 35, derrotado por Seiya com a ajuda do Cavaleiro de Aço Show. Pera aí, Grid, que agora eu te peguei. Eu lembro desse episódio e quando o Kiki pergunta o nome dele, o Aracne diz que é um Cavaleiro de Prata. Te peguei, cavaleiro diferente, uma ova. Bom, pra começo de conversa eu já digo que Tarântula não é uma constelação. Nunca existiu constelação de Tarântula, nem hoje nem no passado. Já houve uma constelação chamada Arânia, mas ele não é Aracne de aranha, é Aracne de Tarântula. Existe a nebulosa da Tarântula, que é essa belezura aqui. E provavelmente a armadura de Tarântula foi baseada nela, mas não é uma constelação. Tá bom, não tem constelação. Mas ele disse que é um cavaleiro de prata e você não pode negar isso. Então, eu posso. A Jump Gold Selection 2, que eu repito é uma publicação oficial, diz que Aracne é um cavaleiro diferente. Veja essas duas passagens que confirmam que Aracne não é um cavaleiro de prata. Nessa aqui, nós vemos que ele se auto-intitula Tarântula, o cavaleiro de prata. Ou Cavaleiro de Prata de Tarântula, como preferir. E nessa página está escrito: recebeu a ordem imperial do Grande Mestre para ir à procura de Mu, já que se aproxima de um Cavaleiro de Prata. Conclusão, Aracne é um mentiroso. Ele é um cavaleiro diferente que diz que é de prata porque tem poderes próximos de um. Agora, cá entre nós, ó explicaçãozinha tosca, viu? Custava a Toei dizer: desculpe, nos enganamos, nós dissemos que ele era cavaleiro de prata, mas na verdade ele é um cavaleiro diferente. Não, vamos dizer que ele era um cavaleiro mentiroso que dizia que era de prata sem ser. É uma desculpa horrível para cobrir um erro tosco? É, mas é oficial. Engulamos. Ou não, você que escolhe. E para terminar, Shiva de Pavão e Ágora de Lotus, os discípulos de Shaka que enfrentaram Ikki nos episódios 54 e 55. Esses aqui são um caso ainda mais complicado do que o de Aracne. Primeiro porque eles têm constelação. O Pavão é uma constelação ocidental chamada Pavo e a Lotus é uma constelação hindu. Bom, não é bem uma constelação. A estrela Lambda Aquarii é tratada como uma constelação na Índia com o nome de Shatabisha e essa constelação é relacionada à flor de lótus. Bom, se eles têm constelação, então eles devem ser cavaleiros de prata, né? Pois é aí que ferra. No anime eles não dizem. Eles enfrentam o Ikki sem dizer qual é a patente deles. Aí vem a Jump Gold Selection 2, a mesma que falou do Aracne lá atrás, e diz que eles são cavaleiros de prata. Aí beleza. Só que depois veio o livreto do DVD Box Andrômeda e tirou essa patente deles. Eles não são mais de prata. Só que o livreto também não diz o que eles são. Eles agora são um caso de cavaleiros com constelação, mas sem patente. Eu incluiria eles na categoria dos cavaleiros diferentes, mas aí eu estaria fazendo a mesma coisa que esse povo que inventa constelações para os cavaleiros que eu falei até agora. E a propósito, os objetos de Pavão e Lotus são fanarts do Armand Virgo.
Minha gente, esse deu trabalho, viu? Eu espero ter feito um serviço que preste e não ter deixado dúvida no assunto. Mas se eu deixei, pergunta aí nos comentários que eu respondo, ou vocês podem visitar o blog do Fábio Alves, chamado O Reino de Atena. Eu aprendi muita coisa nesse site, não só sobre os Cavaleiros Diferentes, sobre várias coisas do universo Sensei. As pesquisas do Fábio são incríveis, o site é muito legal, dá uma conferida lá. E antes que venham dizendo, olha você aí usando um blog como referência, você não falou para não fazer isso? O Fábio cita fontes oficiais. E se você duvidar de qualquer coisa que esteja lá no site dele, deixe um comentário que eu tenho certeza que ele vai lhe responder. O cara é muito gente boa. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, clica aí em gostei, adicione o vídeo aos seus favoritos, divulgue o vídeo nas redes sociais, se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e fique no aguardo que próxima semana provavelmente tem mais Grid Vlog. Então, até a próxima.